Oi! Eu sou a Bia. E eu sou a Elise. E seja muito bem-vindo ao Chá da Meia-Noite. Hoje a gente vai falar sobre consumismo. Tem comprado muito livro? Tenho. Ou não. Esse ano não. Mas já comprei muitos livros. E você? Óbvio. Não, eu tô com aquela regra, né, esse ano. Eu mudei a minha forma de consumir livros, que foi muito bom pra minha vida financeira. Fala da sua regra. Fala da minha regra. Tá dando muito certo? Não, mas ela tá existindo. O que eu acho que acontece, tá? Pelo menos na minha experiência, vamos ver se você consegue compartilhar dela. Eu cresci lendo mais ou menos com 10 anos, assim. Acho que mais ou menos com 10 anos eu comecei a ler por pegar livro emprestado de amiga e tal, mas meu avô logo veio e falou, não, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Me levou pra livraria e desde então nunca mais parei. Então tinha a coisa, né, de... Não era meu dinheiro, obviamente, tinha 10 anos, nem tinha como ser. E eu ganhei muito livro durante um longo período da minha vida. Até que, crise financeira. Crise financeira fez também livros pararem de chegar. O que é engraçado porque foi justamente a época que eu parei de ler tanto livro. Porque eu tinha medo de ler os que eu tinha e ficar sem livro pra ler. Olha que coisa, né? Como a cabeça funciona. Os que estavam parados sem ler na estante, entendeu? Mas a crise financeira que você diz agora é de 2020? Não, antes disso. Quando eu era mais novinha, adolescente, nem trabalhava e tal. E eu acho que esse período que eu fiquei, tipo, sem ganhar livros, mexeu tanto com a minha cabeça, e aí que eu perguntei, né, se você se identifica ou não, que quando eu comecei a trabalhar, primeiro eu tinha a culpa de comprar, né, que enfim, outros assuntos. Mas depois eu comecei a consumir desenfreadamente por todos os anos que eu não comprei. Parece que virou uma chavinha em mim, assim. Principalmente quando eu comecei a ler mais, de 2020 pra frente. Do tipo, meu Deus, eu tô lendo muito, eu quero comprar muitos livros porque eu não quero ficar sem livros pra ler. E aí eu quero fazer minha coleção, eu quero fazer minha biblioteca. E as redes literárias meio que impulsionaram isso, porque em todos os lugares aparecia pessoas fazendo unboxing, e comprando box, e comprando um monte de coisa, e comprando coisas na Prime Day, no dia do livro. E aí eu queria fazer parte daquilo, e ter a minha própria coleção. E eu comecei a comprar loucamente. Eu compartilho disso. Eu acho que a internet, ela tem esse movimento de influência, né? De todo mundo tá comprando e eu quero fazer parte desse pequeno círculo. Eu quero fazer parte desse clube, senão eu não estou sendo leitor. E esse lance da biblioteca particular é muito real, porque sempre foi uma justificativa que eu me dava. Porque eu acredito que tem 3 hobbies completamente diferentes, a gente já até chegou a conversar disso algumas vezes. Um é falar sobre livros, um é você ler livros e um é comprar livros. Eu acho que são hobbies diferentes que se complementam. E eu tive esse momento de comprar loucamente, que me fez ter... Eu nem sei quantos livros eu tenho parado na estante atualmente, mas eu posso te dar certeza que são mais de 100. Meu Deus. Eu também. Eu tenho uma estante inteira só de livros não lidos. Eu tenho 3 estantes em casa e aí a última, que é a mais recente, eu coloquei só os livros não lidos. E é assustador. E nos últimos tempos eu venho mudando muito essa ideia de biblioteca particular. Antes eu queria ter, eu quero ter minha biblioteca e tal. Hoje eu olho pra minha estante e eu vejo um monte de livro que, se não estivesse ali, não faria a menor diferença na minha vida. E aí eu fico pensando, pra que eu tenho isso? Qual que é o objetivo de eu ter esse livro aqui? Qual é o objetivo? Se eu não tô lendo, se eu não me vejo relendo esse livro no futuro, e se eu não tenho nenhum apego com essa edição ou com o físico do livro de fato, por que ele tá aqui? Pra falar que eu tenho uma biblioteca? Pela estética da coisa? Sabe? Então, isso mudou muito ao longo do tempo, essa minha visão de biblioteca particular. Hoje eu vejo como um símbolo de consumismo que às vezes não faz sentido pra mim. Não sei se você acompanhou o Digão nas redes sociais. Pensei nisso agora, que ele se desfez dos livros, né? É um criador de conteúdo, pra quem não conhece. Muito famoso nas redes, eu acredito que na verdade todo mundo deve conhecer. Mas ele se desfez de todos os livros dele, todos os livros. Porque ele não via sentido em manter ali histórias que não se conectavam com ele. Ele só manteve os que ele realmente gostava. Eu achei isso sensacional. E eu até cheguei a falar pra ele, você me fez refletir se eu tô comprando livros porque, sei lá, porque eu quero ler, ou se eu tô só consumindo. Ou só acumulando. Acumulando livros. O que eu sou? Uma leitora ou uma acumuladora? Eu sou um dragão que só fica acumulando ouro pra não fazer nada com aquilo. Nossa, eu gostei. Me lembra o Smaug, sabe? No Hobbit. Ele fica só acumulando um monte de ouro e fica em cima do ouro e não faz nada com aquilo, não come, não derrete, não usa pra nada, só fica ali pra falar que tem.
E isso puxa uma ideia de competitividade nas redes literárias. De quem tem a estante mais bonita, quem tem a estante mais completa, mais aesthetic, sabe? A sua estante, ela é por cores, ou ela é por autor, ela é ordem alfabética, ou ela é o contrário, ou, sabe? Porque a gente quer fazer parte daquele nicho, e daí é muito visual você ver uma pessoa gravando sobre livros com uma puta de uma estante atrás, sabe? Completona, assim. E, sei lá, eu vejo que tem a ver com isso também. Sim. De querer ser igual aos outros, de querer ter a melhor estante. Ao mesmo tempo que te dá muitas ideias, né? Nesse sentido de como organizar a estante de formas diferentes. Pra falar pra você, eu organizo minha estante da mesma forma que eu organizava quando eu tinha 10 anos. Que é separar, tipo, por gênero, assim. Eu tenho a parte do romance, a parte do suspense, a parte totalmente aleatória. Inclusive, se fosse em ordem alfabética, talvez fosse mais fácil localizar os meus livros. Mas, enfim, cada um vai ter seu jeito. Mas eu entendo a competitividade, a própria forma de consumir acaba sendo uma competitividade quando a gente fala de unboxing, né? Teve uma época nas redes sociais que era só unboxing 100% do tempo. Teve muita gente que cresceu fazendo unboxing, beleza, tipo, é legal, mas eu acho que saturou. A gente já tá cansado. É até por isso que eu mudei a minha forma de comprar livros. Então eu reconheci que eu estava comprando mais do que eu conseguia ler. Então eu tinha essa justificativa de eu vou comprar, um dia eu vou ler minha biblioteca dos sonhos. Mas até que momento isso tá fazendo sentido? Até porque eu tenho outros objetivos financeiros, né? Na minha vida, além de ficar comprando livro. Eu tenho que montar uma casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. E, enfim, não cabe. E aí, o que veio minha regra para esse ano de 2023, que foi: eu só vou comprar um livro se ele for uma edição rara. E eu sei que daqui a um tempo, enfim, vai parar de produzir. Tem essa opção. Mas principalmente se eu for ler naquele mês. Se eu não for ler naquele mês, eu não vou comprar. Estou com livros atrasados? Estou com livros atrasados. Mas eu estou lendo todos os livros que eu comprei esse ano. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Sim, estou com uma pilha de pelo menos 5 livros para serem lidos. Porém, já é muito menos do que eu comprava. Até ano passado, eu fazia compras, assim, tipo de, sei lá, 7 livros de uma vez, entendeu? Quando eu ia... Tem livro que eu comprei em 2000 e... Eu fiz um vídeo recentemente de livros que estão parados na minha estante há 10 anos. Meu Deus. Pois é. Não são tantos, tá? Disclaimer, não são tantos. Há 10 anos, né? Mas existe. E eu não quero ser uma acumuladora, eu quero ser uma leitora. Eu adoro essa diferença, acumuladora e leitora. Exato. Acho que é muito significativo. E, cara, eu fico me perguntando, pra que a gente compra livro e acumula livro? Qual que é o objetivo? Eu vi um tweet uma vez que era assim: essa galera com 1 milhão de livros vai morrer, os livros vão ficar aí e vão ser quinquilharia dos filhos ou dos avós ou o que seja. E, enfim, vão jogar pra frente e acabou. Sabe? Eu fico pensando, será que vale a pena a gente ficar acumulando tanta coisa? Ah, mas eu acho que isso é pra tudo na nossa vida. Eu vi Também. até isso falando, mas realmente, assim como nossas roupas vão ficar aqui, assim como tudo que a gente tem, objeto físico, vai ficar aqui, independente do que for. Livro continua sendo, pra mim, o meu hobby favorito. Não sei se pra você. Mas é diferente, você não acha? Porque roupa a gente sempre reutiliza as roupas. Por exemplo, essa blusa eu já usei umas 50 vezes. Quantos livros eu já li 50 vezes que estão na minha estante? Tem livro que eu li uma vez, quando eu tinha 16 anos, e tá lá parado até agora. Pra que ele tá ali parado? Se eu não Essa é uma boa pego, pergunta. se eu não leio, se eu não faço nada com ele, sabe? Você passa livro pro seu tempo? Você tem o costume de doar livros? Depende. Livros que eu paguei muito caro e que estão novos, eu tento pelo menos revender um pouco. Revender por um preço mais barato, mas pelo menos eu não perder o dinheiro que eu investi. Mas a grande maioria eu passo pra frente. Eu já doei vários no sebo, tô com outros também que eu quero doar. Eu tenho essa lógica também. Teve muitos livros que eu doei, que eu passei pra frente tanto pra uma pessoa da minha família, eu acho que eu dou livro pra ela desde que ela era bem novinha, então quis incentivar esse sentimento de ser leitora, e é muito legal que hoje ela tá com 15 anos e ela é super leitora, ela tá sempre lendo. Mas também já doei bastante. É uma coisa específica de São Paulo, não sei se tem em outras regiões, mas aquela linha 4 amarela no metrô que tem aquele cubinho de deixar livros. Eu nunca deixei lá. Eu já deixei várias vezes. E é muito legal, porque às vezes, na época, né, eu trabalhava presencial e ia pra faculdade, então eu deixava de manhã, e quando eu voltava pra casa, eu já tinha ido embora. Então me dava um sentimento muito bom, assim, de a história passou pra frente. Mas não foram tantos, assim, que eu fiz isso. O meu critério pra doar livros são realmente
é um livro que não faz mais sentido pra mim guardar, no sentido que eu não vou reler. Não me marcou tanto, já não condiz mais com quem eu sou como leitora. E eu tenho o costume de guardar tanto edições raras de colecionador, que eu tenho esse costume. Eu sou muito visual, confessando. Eu sou muito do visual. Eu sou, assim, a pessoa do visual que vai comprar o livro porque a capa é bonita. Mas, mesmo que eu não goste do livro, tem livros que eu não gostei, mas que estão lá porque a capa é bonita, juro. É bem engraçado, mas tudo bem. Eu entendo, completamente. A gente tá lendo Tress agora, simultaneamente, do Brandon Sanderson. E qual que é o nome completo? É Tress? Tress, a Garota do Mar Esmeralda. Isso, a gente tá lendo esse livro simultaneamente. E esse é um livro, pra quem não sabe, que foi publicado de uma forma muito diferente, né? Ele foi publicado com aquele... Ai, eu esqueci o nome. Como é que chama, meu Deus do céu? É financiamento coletivo? Isso, financiamento coletivo. Então, praticamente, a gente incentivou o autor, doou um valor pra ele e tudo mais, e aí a gente ganhava o livro em troca. Então, todo mês que ele lança um dos projetos secretos, que foram 4 livros, eu, por exemplo, doei pra receber os e-books. Então, eu recebo os e-books da própria empresa do autor por e-mail. Então, ele manda por PDF, EPUB, ele manda todos os formatos, e aí um kit com todas as fanarts que tem no livro, a capa em alta resolução, tudo pra você ter. E o e-book vem aberto. Porque acho que a ideia não é, assim, impedir pirataria. Acho que ele nem se importa com isso. Então, o e-book vem aberto. Porque não importa. Ele já publicou, já, tipo, teve o lucro dele e acabou. E aí, Tress é um livro lindo. Físico. Você tem ele, né? Eu tenho. Pela trama, não foi pelo financiamento coletivo. E aí, eu tava lendo em inglês e eu pensei, mas eu podia comprar o livro em português, né? Aí, sabe aquele momento que vocês dão um tapa, assim? Por que eu vou comprar o livro em português? Eu tô lendo em inglês, eu já recebi o livro que eu paguei $1, foi $40 que eu doei. Meu Deus. Pra que eu vou comprar o livro físico? Qual é a utilidade disso? Eu já tô lendo, eu já tenho aqui na minha mão, todos os formatos, tipo assim, seria puramente pelo consumo. Se eu falar pra você que eu acabei de comprar... O quê? A edição em português de Alone with You and the Eater, que é o meu livro favorito, em português. Bom, mas aí eu acho que tem até o ponto de ser o seu livro favorito. Eu não tenho nenhuma ligação com Tress nesse sentido. Seria só pra ter o livro. Isso me tirou um pouco sono à noite. Não tinha necessidade de comprar. Porque foi muito caro a edição em inglês. Mas é só porque eu queria ter. Pois é. Acho que isso acontece. E as redes impulsionam a gente a fazer isso. Eu parei de ver unboxing justamente porque me fazia mal. Porque teve um momento em 2021, na verdade, que a gente começou a ter muito problema na família financeiro. Então eu tive que segurar as pontas em casa. E eu não tinha dinheiro pra gastar com livro. 2021, 2022. Então eu parei de comprar, assim, muitos livros. E ver unboxing me fazia mal, porque eu queria comprar, eu queria ver. Dava aquele FOMO, sabe? Aquele fear of missing out. Todo mundo comprando livro e você ali. E você tem que ler o livro que acabou de lançar. Exato. E então me dava esse negócio de ansiedade. Eu falei, mas por que eu tô vendo unboxing? E eu simplesmente parei de assistir. E até hoje, assim, perdi completamente a vontade de ver. Então, sem unboxing, eu passo direto. Eu não assisto unboxing, quase nunca. Porque eu não vou comprar, eu não quero comprar, sabe? Então, eu nem assisto. É muita coisa saindo ao mesmo tempo, né? Parece que vem justamente nesse ambiente de tem tanta coisa que está acontecendo e eu não posso perder. Mas, cara, se a gente for parar pra pensar a quantidade de livros que a gente vai ler na nossa vida... eu tenho até medo de fazer essa conta. Mas não vão ser tantos assim. Claro que não. E tem gente que até se cobra, né? Eu não vou fazer uma releitura, porque senão eu vou estar deixando de ler um livro novo. Isso eu acho muito triste. Pra ser sincera. Eu não tenho tanto costume de fazer releitura, mas eu queria fazer mais. Mas é só porque, sei lá, acho que nunca foi um costume que eu tive. Eu sempre parti pro livro novo. Eu comecei a fazer releituras agora, de olhar para livros antigos, principalmente os livros que eu gostei muito quando eu era mais nova, e pensar, será que essa história ainda conecta comigo? E é engraçado, é você olhar com outros olhos pra sua estante, pra essa sua coleção que a gente tanto ama, mas ama por quê? Por que ela tá lá? É como se você comprasse uma roupa e nunca utilizasse ela na sua vida. Ou usasse uma vez. Entra nesse lugar de consumo que até o movimento que estava tendo lá fora, principalmente, não chegou tanto no Brasil, mas um pouco do desinfluencing. Foi muito compartilhado nas redes esse termo, né? Tipo, desinfluenciar, mais ou menos. Dando essa chamada de atenção. Gente, vamos olhar para tudo que a gente comprou nesses últimos anos, principalmente no período que a gente ficou em casa bastante e começou a fomentar esses livros na internet. Não, esses livros não, esses vídeos na internet.
de comprar coisas. E realmente, unboxing. E aí lança um novo blush. Aí lança um blush da outra linha, que é a mesma cor, mas é da outra marca. E você tem que comprar também. Aí você tem 5 máscaras diferentes de cílios. Você tem 8 batons da mesma tonalidade, mas que vai ter um pouquinho lá de alguma diferença que pra você vai fazer sentido comprar. E não que eu esteja julgando quem faz essas compras, mas é preocupante quando essas compras não são conscientes. E é nesse movimento que o de influencing veio, da gente retomar a nosso poder de escolha, porque de repente estamos no automático comprando tudo que sai e que a gente não tem necessidade de ter, ainda mais quando se fala de maquiagem, porque tem o quê? Validade também. Então, quando as pessoas começaram a parar pra olhar das coisas vencendo, ou produto de skincare, ou produto pro corpo, e isso começou a se gerar para outros ambientes. E eu trouxe isso pro mundo literário, né? Justamente, a gente tá comprando tanto livro, a gente não tá lendo a maioria. Sendo que, por exemplo, veio daí minha regra. Não é mais fácil eu for comprar o livro quando eu realmente for ler ele? Por isso que eu falei da edição rara, né? Que quando for a edição rara, realmente, ok, vai parar de ser publicado. Mas fora isso, não tem porquê só deixar na estante porque é bonito, sendo que, tá, mas cedo ou mais tarde eu vou ler. Então, por que não comprar quando eu for ler? E eu acho que entra muito nesse espaço de como a internet, ela tem muitos aspectos positivos. Eu não vou falar que não tem. A gente sabe que tem. Mas também tem aspectos negativos que a gente tem que ficar muito atento para os nossos hábitos de consumo não serem tão irracionais. Não sei se faz sentido. E tem uma coisa também, essa questão de... Por que eu não compro o livro só quando eu for ler o livro? Esse é o perigo de você estar sempre ativo. Perigo entre aspas, né? De você estar sempre ativo e sempre olhando... Todas essas questões já, e Prime Day, Amazon, de ver coisa de compra, porque você fica com a sensação de que você precisa daquilo, porque existe uma promoção que, meu Deus, eu não posso perder essa promoção. Mas você nem quer ler esse livro? Não, tudo bem, mas no futuro eu vou querer. Então eu vou aproveitar a promoção, porque no futuro o livro vai estar mais caro. E eu não vou querer gastar o dinheiro. Então eu prefiro aproveitar a promoção agora, comprar um livro que eu nem sei se eu vou ler, mas já garantir pra que no futuro eu leia. E aí esse futuro nunca vem e o livro fica parado na sua estante. E você aproveitou uma promoção que no final foi um desperdício de dinheiro. E no final, pra quem acompanha, pelo menos, as promoções na internet, a gente sabe que a maior parte dos livros vão entrar nas mesmas promoções que entraram naquele dia. Não é algo imperdível. Com certeza. Nenhum livro é imperdível. E eu tenho um Clube do Livro, você sabe, você já participou de várias leituras com a gente, que é o Clube do Livro dos Saltamundos. E a gente, todo mês, tá lendo vários livros. E é muito engraçado, porque geralmente, quando a gente escolhe um livro, a gente tem alguns dias, uns 4, 5 dias até começar. E é nesse período que as pessoas vão, compram o livro, ou então compram um e-book, enfim, dão um jeito de conseguir o livro. E quase sempre o pessoal acha uma promoção do livro. Quase sempre. Uma questão de 5 dias, alguém manda, gente, tá na promoção, tal, já compra. E pronto. Então, assim, será que essa urgência é realmente necessária? Será que você realmente está perdendo alguma coisa se você deixar de comprar naquele momento? Sim. Eu digo que não. Pois é. Mas é como o mercado funciona, né? Aí a gente entra num ciclo de marketing e vendas e metas e dias promocionais e uma grande salada. E como isso afeta a gente enquanto consumidor. Porque no final, nós somos isso, né? A gente tem carinho pelos livros e aí a gente vai falar dos autores e das editoras. Não deixa de ser um mercado. É o nosso hobby, mas também é um mercado. Tem pessoas querendo vender, tem pessoas querendo bater meta. E temos que nos colocar nessa posição de... Nós somos o produto final, não. Nós somos o consumidor final ali, dessa galera. Sim, e a gente olha o livro como algo muito precioso, a gente olha a história e os personagens, quase como se fosse um portal pra um outro lugar, só que no fim das contas ele é um produto que é capitalizado e explorado, assim como tudo no nosso mundo. E que tá ficando cada vez mais caro. Como tudo no nosso mundo. Como também. tudo no nosso mundo. Não, mas aqui entra naquele ponto também, que eu pelo menos acredito, entra em debates, né? Mas eu acredito que livro, no Brasil, é artigo de luxo. Com certeza, concordo. Porque tá cada vez mais caro. Nós temos um hábito aqui no Brasil, né? Que é diferente lá fora, que temos a edição paperback, que é uma edição mais econômica, ou também ela não vai ter tanta qualidade, mas ela vai dar uma possibilidade da pessoa conseguir comprar aquele livro com
né, pagando menos, né? Então tem o paperback e a hardcover, que são as capas duras. Mas aqui no Brasil, a gente tem as capas duras e a gente tem a nossa edição do brochura, que ela tem uma qualidade, tipo, 1000 vezes melhor do que a paperback. Eu sou muito do visual, né? Eu gosto muito da capa dura por conta do visual. Mas pra ler, eu prefiro 1000 vezes o livro brochura. Mas enfim, de qualquer forma. E eu sinto que falta ter essa edição mais econômica no Brasil. Porque as edições que a gente tem estão muito caras. Tem livro de brochura sendo lançado, tipo, pré-venda. A R$60, R$70, já vi até R$80. Isso dos livros que não estão sendo indo na pré-venda agora, tipo, por mais de R$100. Eu fico pensando, cara, faz o comparativo com o salário mínimo, sabe? É muito irreal a pessoa ir lá e conseguir estar comprando esses livros continuadamente. Eu conheço pessoas, inclusive, que já entraram em dívidas por comprar livro, entende? É muito irreal, assim. A gente deveria ter um maior acesso à literatura no Brasil. Acho que esse é um dos pontos, assim. É muito pouco que a gente tem. Muito pouco. Por isso que eu falo que é artigo de luxo, no sentido que acaba sendo irreal para a realidade econômica brasileira. E é muito triste, porque a gente está num país que as pessoas leem muito pouco. E ao mesmo tempo que eu entendo esse fato de que tudo tá ficando mais caro, porque o mundo, no geral, tá em uma baita crise, depois de todos os problemas que a gente teve em 2020, 2021, eu entendo isso. É muito revoltante, ao mesmo tempo, você ver um livro, por exemplo, de brochura sendo lançado a R$75, e aí, na Prime Day, ele tá a R$25. E aí você fala, pô, beleza, se a R$25 ele tá ainda sendo vendido, e logo ainda dando lucro, porque nenhuma empresa vende um livro sem dar lucro pra ela mesma, então por que ele tinha aquele preço original pra início de conversa? É muito revoltante ao mesmo tempo, sabe? E isso fomenta esse ciclo de, meu Deus, eu preciso aproveitar a promoção porque eu não quero pagar aquele preço absurdo. Então, tudo acaba girando em torno disso. Mas eu concordo 100%. A literatura, ela ainda é um hobby de luxo no Brasil. Um hobby elitista. E sempre foi. Agora, com as redes literárias, a gente tá tendo um acesso maior e uma discussão maior em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a popularização da leitura não necessariamente faz com que os livros fiquem mais acessíveis financeiramente falando. Só faz com que as pessoas tenham mais interesse em conhecer. É um novo canal de interesse, de acesso, para que as pessoas consigam se aproximar da literatura. E como você falou, façam mais sacrifícios para ter acesso a esse livro, que são sacrifícios que às vezes não deveriam ser feitos, como a pessoa entrar em dívida para comprar um livro. Não deveria acontecer. É um tema que me deixa muito bolada, pra ser sincera, assim. Porque eu queria muito que a literatura ela fosse mais abrangente, que fosse realmente para todos. É difícil ser para todos. Nem a educação é para todos, a educação básica. Nossa, real. Que dirá o acesso à leitura. Nem a alfabetização é para todos, infelizmente, no país. A gente ainda tem pessoas analfabetas que não puderam aprender a ler e escrever. Então, as nossas políticas públicas estão atrasadas, assim, absurdamente, há muitos anos, né? É isso que eu falo, que nem eu comentei, né? A internet ela vai ter seus pontos positivos e negativos. Eu acho que, pelo menos, um dos pontos positivos da internet, ela vem nesse espaço de conseguir ser essa janela. Uma coisa que talvez não fosse divulgada no dia a dia. Enfim, os livros que são fornecidos, às vezes, nas escolas, ou de não ter amigos leitores, ou uma família leitora. Tem muitas pessoas que começaram a ler por conta da internet, né? O próprio BookTok foi um movimento enorme na Bienal de 2022, assim. Foi uma das maiores bienais que a gente teve em muito tempo. E foi um movimento na internet. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver que a quantidade de leitores no Brasil tem aumentado. Mas sim, a gente tem problemas estruturais, políticos, sociais, que estão enraizados em toda essa conversa e que, pra gente conseguir ter uma solução, é muito mais difícil do que a gente pensa. Sim, o Brasil é um país continental, então a gente em São Paulo tá numa bolha onde a gente pode deixar livros no metrô e as pessoas pegam, ou então, primeiro, só de ter o metrô já é uma coisa muito difícil de ter acesso, mas a gente pode levar a sebo, a gente tem acesso a várias escolas próximas, tem biblioteca. Só isso já é um privilégio de morar em São Paulo. Mas quantas cidades do interior sequer tem uma biblioteca pública? Ou sequer tem qualquer sistema de distribuição de livro, ou qualquer tipo de incentivo público?
Então, a gente tá numa bolha muito grande, tanto na internet quanto fisicamente. Nós, pelo menos, morando em São Paulo, né? O Brasil é um país com tantos problemas, assim, é muito difícil resolver essa questão. E a gente precisa furar essa bolha. Como? Como? É um tema para um próximo conversa. Para um próximo chá. E vocês estão convidados pro próximo. Então, se vocês gostaram dessa conversa com o Chá, curta, siga a gente nas redes sociais, compartilhe o vídeo e até a próxima. Vem tomar o chazinho com a gente.